Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mônica Picaveia e trabalho há bastante tempo com os ODS e vim aqui conversar um pouco com vocês sobre o que eu entendo, pelo menos na minha opinião, que deve mudar aí dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável aí com essa crise do Covid. Eu acho que a gente tem algumas questões que são negativas, né? E que a partir daí talvez a gente consiga algumas transformações que realmente sejam efetivas nesse mundo que a gente vive, porque a gente está vivendo num mundo extremamente disfuncional. Então, assim, acho que entre as questões que mais aparecem, a gente tem o objetivo 1, que tem a ver com a erradicação da pobreza, e o Covid escancarou essas mazelas, essas desigualdades do Brasil, e isso foi claríssimo, né? A gente tem aí populações que estão vivendo uma crise econômica absurda por conta de serem autônomas, e que ao mesmo tempo moram em favelas, né? E aí a gente entra com o objetivo 11, que tem a ver com cidades e comunidades sustentáveis, e que é uma situação de sobrevivência e de moradia muito ruim e que aumenta muito o risco de contaminação pelo corona, até por conta da grande quantidade de pessoas que vivem nas casas. E ontem mesmo eu fiquei sabendo que falta luz diariamente, praticamente, nas comunidades mais efetivas. No Ninguém Dorme aqui em São Paulo, Jardim Paraná, todos esses lugares tem faltado luz frequentemente. E a partir do final do dia, que é quando as pessoas chegam em casa, apesar de que elas estão em casa há mais tempo, mas também não tem água. Então, que é a base para você conseguir fazer a higienização e evitar que o corona se alastre. Então, acho que essa coisa da pobreza e as cidades e comunidades sustentáveis foram extremamente afetadas. Ao mesmo tempo, existem ajudas vindo de toda parte. Então, a gente observa que as parcerias para os objetivos e a solidariedade das pessoas têm aparecido muito fortemente, assim, para que as coisas se solucionem. Ao mesmo tempo, a gente observa que a desigualdade é absurdamente grande. Quando a gente fala da fome, sim, isso vem acontecendo e vai aumentar mais por conta da recessão econômica. Então, tem muitas famílias nas comunidades que estão com grande dificuldade, inclusive em alimentação. E o que tem acontecido é que acontecem saques, inclusive às casas, que roubam só comida. Então, assim, isso tem acontecido também bastante. Mas, quando a gente fala de clima, a gente teve aí uma redução enorme das emissões de CO2, né? Só na China foi 25%, coisa absurda, que jamais se conseguiria com uma economia funcionando naturalmente, mas aí a gente observa que se a economia funcionar da maneira como ela está funcionando, infelizmente, a gente não vai ter essa redução de CO2 e não vai chegar no objetivo para a gente não bater um aquecimento global que possa realmente causar as mudanças extremas, que a gente já tá a caminho disso há um bom tempo. Mas essa é uma coisa positiva, né? A natureza respirou com essa parada que os humanos deram de poluir essa área. Outra coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente falar é a saúde, né? Que isso também escancarou uma situação de saúde extrema e que a gente não está preparado para essas pandemias, nem para nada disso, nem para nenhuma situação que seja extraordinária. E ao mesmo tempo a gente tem que segurar as pontas porque a gente não está preparado para grande parte das coisas, porque apesar de ter o corona, a gente tem também todas as outras doenças. A gente está vivendo um surto de dengue, né? Talvez maior do que o do ano passado. Não se fala disso, né? Mas os leitos continuam ocupados por pessoas que precisam de ajuda com relação à dengue. Então, assim, você tem sarampo também, que não parou, né? As doenças não pararam de acontecer, né? O Covid é mais uma doença, né? Lógico que é uma pandemia, a gente tá aí com uma quantidade enorme de casos, mas assim, você tem também uma quantidade enorme de sarampo, uma quantidade enorme até de tuberculose, então você ainda tem uma série de questões. Então, acho que isso talvez abra um espaço, principalmente no Brasil, para que voltem os investimentos em pesquisa, voltem os investimentos em saúde, e a gente saia desse retrocesso enorme que a gente vinha tendo no começo desse governo, que cortou os investimentos nessas áreas que são tão primordiais, né? Eu acho que o Covid veio para mostrar que essas áreas são primordiais, então eu acho que jamais se aceitaria novamente o que aconteceu com as universidades no começo do ano e com as pesquisas. Então, essas são algumas coisas. Quando a gente fala de igualdade de gênero,
A gente teve um retrocesso enorme, porque as pessoas estão mais presas em casa, então a violência contra a mulher aumentou bastante. Mas o que a gente observou foi que mais mulheres estão se colocando e tentando sair dessa situação. Esse é uma situação muito grave e que precisa ser olhada. Então, acho que as pessoas começam a atentar um pouco mais para isso também. A gente fala de educação de qualidade, enfim, da mesma forma como a erradicação da pobreza é extrema e fome foi extremamente impactada negativamente, a educação também, né? Porque as escolas não estão preparadas para um sistema de EAD, de educação à distância, e estão tendo que se reinventar rapidamente para a gente poder, pelo menos que as crianças não percam um ano, ou que elas continuem aprendendo ao longo do tempo. Então, mas ao mesmo tempo a gente criou aí um espaço das crianças em casa, né, o que é difícil para os pais porque precisam trabalhar, mas também é uma oportunidade de estar mais perto dessas crianças e de acompanhar mesmo as coisas da escola. E eu acho que muitos pais acabaram dando de cara com uma realidade que eles muitas vezes não conheciam, das dificuldades dos filhos, das questões escolares que antes não eram tão acompanhadas tão de perto. Então, acho que também foi uma oportunidade, eu prefiro ver dessa maneira. E aí a gente entra na questão do trabalho decente e crescimento econômico, que a gente sabe que ele sempre foi um contraponto nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ele é necessário, mas a gente sabe que ele necessita de desaceleração para que as mudanças climáticas não sejam tão extremas, e a gente entrou nessa situação, assim, de realmente, não acredito que seja uma recessão econômica, né? Mas que seja necessário olhar para isso e para os pequenos, principalmente, com mais cuidado. E aí a gente entra numa coisa que pra gente é muito positiva, que as pessoas estão começando a olhar que resiliência tem a ver com comprar daquele pequeno que mora perto da sua casa, que é uma pessoa que tá trabalhando próximo a você. Então, de você sempre fomentar o comércio local, porque isso aqui vai ser sustentável, né? Que vai se sustentar ao longo do tempo. E não você comprar dos grandes, porque isso só deixa você mais vulnerável. Então, eu acho que essa mudança foi uma mudança importante, assim. Além disso, acho que vieram várias reflexões, né, além dos ODS, que tem a ver com o que é necessário, o que realmente importa para mim, com o que eu não posso viver, o que eu não posso viver sem, né? Que são reflexões que talvez a gente no dia a dia, na correria, não faça, né? E a gente teve que olhar para dentro. E grande parte dessas mazelas, dessas questões do mundo tem a ver com a forma como a gente se relaciona com esse mundo, né? E parte do interior, de dentro da gente e tudo mais. Então a gente mesmo criou esses sistemas, então como é que a gente vai resolvê-los? Então eu acho que o Covid realmente escancarou várias mazelas e várias questões, mas também ele vem trazer um mundo novo que provavelmente vai ter que olhar mais para as suas desigualdades e vai ter que pensar de uma maneira mais sustentável no viver, né? A partir de uma experiência, que eu acho que é mais forte do que qualquer outra coisa. Obrigada e fiquem com Deus, se cuidem e fiquem em casa.